Pondé, fui aluno da FAAP e sempre vi você fazer um apelo pela leitura dos livros clássicos, as histórias importantes, que mudam a gente de verdade. Com a recente pesquisa do Retratos da Leitura, que mostra que o Brasil está numa baixa histórica de leitores, como é que a gente faz para reativar esse hábito da leitura no brasileiro e não só com manuais de coaches ou livros de receitas? Aproveito para indagar. Com cada vez mais as pessoas usando as janelas livres no seu dia a dia para usar Twitter e TikTok, é possível trazer essas pessoas de volta para o hábito da leitura? Um grande abraço. Olha, eu acho que na maioria dos casos, não. Tá. Não é possível. Né? Acho muito difícil. É uma coisa que também, ao longo dos anos, eu fui percebendo nos alunos o envolvimento cada vez menor com aquilo que estava acontecendo dentro da sala. Né? Então, todo aluno normal sempre fez tudo para não ter que fazer o que o professor manda. Né? Sim. É assim que funciona. Se brincar até no doutorado. Tá. Né? Não interessa muito a idade, o aluno é uma condição ontológica primeira Tá. em que você se encontra. Mas isso não impedia que os alunos se envolvessem com o que estava acontecendo. Na realidade, eu acho que muitos jovens hoje sofrem de falta de tesão mesmo. Falta de tesão. Tem um povo aí que diz que estão fazendo menos sexo. Estão. É uma constatação. Tem muita pesquisa sobre isso, não sei o quê. Mas tesão pelas coisas seguramente parece que tem menos. Sim. Né? Então, a última pergunta, como fazer para fazer com que gente que está no TikTok, no Instagram, sei lá o quê, voltar a ler, eu acho muito difícil. Né? Acho que tem variações. Por exemplo, o ambiente de casa, eu lembro que às vezes eu até brincava com os alunos quando eu estava dando aula de clássicos, eu dizia, olha, cuidado, você vai chegar em casa com Crime e Castigo na mão, se você de fato chegar até o livro e começar a dar umas lidas de vez em quando e tal, não vá perguntar para o seu pai e para sua mãe se ele leu. Vai ser saia justa. Tá. Se você perguntar e ele tiver noção do que significa Dostoiévski, ele vai provavelmente mentir. Vai dizer que leu. Né? Então, assim... Então, o que acontece? Aliás, isso eu falava na aula de Por que Ler os Clássicos. Sim. Né? Era um assunto, que era um texto do Ítalo Calvino, né? Sobre por que ler os clássicos. Mas assim, então acho que tem a leitura, ela tem uma coisa que é um pouco o ambiente onde você cresce. Não é uma regra matemática, porque nada de matemática se aplica ao ser humano quase. Então, assim... Mas se você cresce num ambiente em que você é estimulado à leitura, porque o pai ou a mãe, ou os dois... Claro. É como música. Claro. Né? Acho que ele me perguntou se eu era da música, né? Quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu sou consumidor de música. Eu gosto de música de concerto, né? Erudita, música de concerto. Por quê? Porque a minha mãe ouvia muito essa música em casa, e eu ouvia... E eu comecei a tomar gosto, e hoje é o tipo de música que eu mais gosto. Que te traz paz, de que eu alguma mais forma. que eu ouço. Minhas duas irmãs, que estavam na mesma casa, não criaram esse hábito com a música de concerto. Gostam de outro tipo de música. São mais novas que você, né? Mais velhas. Mais velhas, perdão, são mais velhas. mais velhas que eu. Uma já faleceu, né? Faleceu um tanto jovem. Mas assim, então acho que tem um ambiente onde você vive, e o ambiente de pouca leitura não é só dos jovens, é cada vez mais dos próprios pais dos jovens. Entendi. Eu acho que a leitura sistemática por prazer não é um hábito que pegou bem na espécie. Sabe? Ainda acho que é raro. A leitura funcional, Sim. que é o que a gente faz a maior parte do tempo, é a leitura funcional. Se comunicar, resolver coisas, saber para onde vai, lista de supermercado, responder e-mail, hoje em dia, WhatsApp, sei lá. A leitura... Talvez nunca tenha se lido tanto nesse sentido, nesse né? sentido, exatamente. Mas a leitura que não é funcional, que é uma leitura por prazer estético, como se fala em filosofia, eu acho que essa não necessariamente pegou. Né? Inclusive porque se no século XIX o hábito de leitura de romance foi tão importante,
a gente tem que ver que naquela época, basicamente, a mídia era letras. É, exatamente. Ler, Sim. né? Hoje você tem uma série de outras fontes para você ter acesso a conteúdos. Claro. Audiovisual de todos os tipos, né? Então, eu tenho a impressão que não é que sempre teve muita gente que leu, mas hoje tem muita gente que lê, mas não lê leitura por prazer estético, lê por trabalho, por qualquer outra coisa, por diversão também. Fica lendo fofoca, sei lá. Claro. Uma outra coisa que é interessante, que é assim, uma coisa que pode estimular as pessoas a ter vontade de ler, são cursos sobre clássicos nas redes sociais. Sim. Que eu mesmo já fiz alguns. E isso pode estimular. É a mesma coisa Despertar curiosidade, despertar né? curiosidade. A mesma coisa que em sala de aula, né? Na sala de aula você dava, então, a gente vai discutir amanhã Ana Karenina do Tolstói, sei lá. Né? De repente tinha uma aluna que lia o livro todo, né? Ela se interessava e ela começava a ler e ela tomava gosto e ela lia o livro inteiro. É evidente que na aula ficava muito claro que ela lia o livro inteiro. E ela acabava dominando a aula porque ela fazia as perguntas de quem sabia do que eu estava falando. Claro. Né? Então, esses cursos de clássicos hoje, eles podem fazer acontecer isso Claro. numa escala maior do que a sala de aula e despertar o interesse. Por outro lado, esses cursos de clássico também, eles podem ter um efeito contrário. Eles podem instrumentalizar as pessoas a falar sobre livros inteligentes sem nunca ter lido. Ou sempre falar da mesma forma, né? Acontece muito. Uma vez eu tive a oportunidade de bater um papo com o senador Pedro Simon, que está aposentado hoje. Na época, o presidente do Senado era o senador Mão Santa, cujo apelido bastante apropriado. E o Pedro, eu me impressionava bastante assim com os discursos do Mão Santa na tribuna. E aí comentei isso com o Simon. Falei, caramba, o Mão Santa tem um jeito de falar, de quem leu muito, de quem entende muito. Ele me cutucou e disse, Gabriel, sabe o que o Mão Santa faz? Todo dia antes de abrir a sessão, ele passa na biblioteca do Senado e lê uma orelha. E aí ele cita o que ele leu na orelha no seu discurso na tribuna. Basta. Claro que basta. E basta. Basta. Encantou a mim, por exemplo. Ainda tem naquele frases. momento. Sim. E tem, inclusive, hoje em dia, profissionais que fazem os discursos para os caras, né? Sim. Inclusive, tem um Super, colega de super. escola que Ghostwriter de vive discurso. disso. Olha. Como ele é um cara que sempre gostou de ler, e tipo assim, furiosamente, né? Então, o que aconteceu? Ele fez um cálculo na cabeça dele onde ele podia arrumar um emprego e que fosse tranquilo, Fazer o que que ele fosse concursado. E então ele foi para Brasília e ele fez a carreira dele como cara que escreve discurso de, sei lá, se no Senado, Eu tenho na uma amiga que Câmara. faz isso também. E assim, e ele tem muito tempo livre e continua lendo. Claro. Entendeu? Maravilhoso. Então, ainda tem esse aspecto. Agora, eu lembro que, inclusive, às vezes, eu falava para os alunos assim, olha, se ler livro clássico não adianta para nada, pelo menos na aula você vai aprender a certas coisas que pode ajudar a se repetir por aí. Claro. E quando você chegar naquilo que eu chamo de um jantar inteligente, Isso. né? Falaremos a respeito. Onde as pessoas têm que falar coisas Gastar o seu latim. cabeça, Sim. e você soltar frases do tipo, não, porque Dostoiévski entendia mais a alma humana do que o próprio Freud, né? Então você arrasa. Claro. Né? Ou você citar frases, não, porque olha, todas as famílias alegres, felizes são da mesma forma. As famílias infelizes são cada um a sua forma. É a abertura do Ana Karenina do Tolstói. Mais né? importante do que ser inteligente é parecer inteligente. Então, os cursos hoje de clássicos, ao mesmo tempo que ele oferece numa escala grande, alguém pode se interessar, ele também oferece A banalização. para né? que você simplesmente saiba falar daquele livro socialmente. Claro. Né? Sim. E tem uma coisa interessante que é o seguinte, teve uma época que a Ilustrada fez não sei quantos anos e teve um livro de comemoração. Eu lembro que no dia alguém falou sobre o livro,
sobre Ilustrada, não sobre o livro. E uma das causas da criação da Ilustrada era justamente ser um caderno para que as mulheres dos homens de negócios se ilustrassem em Tivesse assuntos informação. diversos para participar de conversa. Eu adorei essa história, porque a Ilustrada, o nome nos remete ao iluminismo. Sim. Claro. Né? A ilustração, Sim. como é um sinônimo de iluminismo. Mas, ao mesmo tempo, remete à ideia de uma pessoa ficar ilustrada. Ilustre. Ela ficar formada, ela ter Sim. conteúdo. Então, assim, Nossa, nunca. essa necessidade de você ter um certo repertório para circular socialmente e passar a ideia de que você é uma pessoa que entende um pouco de literatura clássica. A mesma coisa é com assuntos contemporâneos cotidianos. Você saber, por exemplo, que de repente descobriram uma ameaça de golpe, né? Então você não ficar assim, tipo, alguém falar disso, você fala, golpe do quê? O que você está falando? Que dependendo do ambiente, você vai com um cara de, pô, essa figura é Tacho. tonta, É. né? Puta, é ignorante, não sabe nem o que está acontecendo em volta dela. Essas coisas são importantes, apesar de que elas podem ser objeto de ironia, elas podem salvar sua vida em determinados ambientes.